Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de dar satisfação da própria vida, né? Tem pessoas que são viciadas em se explicar, viciadas em dar satisfação, e eu era muito esse tipo de pessoa. E assim, de vez em quando eu ainda sou, só que é algo que eu estou me monitorando para não continuar sendo, né? É um padrão assim que realmente tem que ser bem observado e precisa ser quebrado. E isso geralmente vem lá da nossa infância, né? Vem da nossa criação, quando os nossos pais, para tudo que a gente faz, exigem uma explicação. Por que você fez isso? Por que isso? Por que aquilo? Então, isso condiciona a gente a sempre dar uma explicação. E aí, chega no trabalho, chega na vida adulta, em ambientes que a gente não precisa estar se explicando, a gente continua essa questão de querer se explicar para que as nossas decisões façam sentido, para que a gente tenha aquela validação de que, olha, você fez o certo, você está indo bem e tudo mais. Só que existem validações na vida adulta que você precisa se validar, que não é necessariamente outras pessoas que têm que reconhecer mais você. Uma conquista. Às vezes a gente compra um carro, a gente posta na rede social para ter validação. A gente se forma, posta na rede social para ter validação. É interessante, é legal a gente receber validação de outras pessoas. Mas a validação, principalmente, precisa ser nossa. Nós que precisamos aplaudir as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vitórias. É a gente que precisa fazer isso. Porque se a gente não faz isso, não adianta, não tem sentido a gente receber validação de fora se a gente não reconhece até onde a gente chegou. O meu filho, ele vai fazer 1 ano. E assim, vai ter as fotos dele e tudo mais. E eu tô super feliz com isso. E pra mim é uma conquista. É uma conquista como mãe, porque é 1 ano cuidando do meu filho. 1 ano que eu passei privação de sono, noites em claro para trocar fralda, dando de mamar, que a gente sabe que a amamentação é uma fase cansativa, mas é muito enriquecedora porque nutre a criança, né? Então, assim, pra mim é uma conquista. Eu me formei, sou graduada, sou pós-graduada, pra mim são conquistas válidas. Ter uma família, pra mim é uma conquista válida. Quando eu recebi o meu certificado de pós-graduação, eu havia postado na rede social, é, eu só tive uma pessoa que chegou pra mim e falou, me dando os parabéns, que foi a minha irmã. E outras pessoas simplesmente viram e não falaram nada. E nisso eu refleti, eu não preciso dos parabéns dessas pessoas que viram, né, meu certificado ali, né, a minha conquista, e não falaram nada. Né? Se fosse algum tempo atrás, quando eu era imatura, eu ia dizer, nossa, não acredito, olha, fulano, ciclano viu e não falou parabéns, mas porque eu sou esse tipo de pessoa que quando eu vejo a conquista de alguém, eu faço questão de falar, de comentar, de dar parabéns e tudo mais. Então, eu sou o tipo de pessoa que me alegro muito com as conquistas dos outros e eu costumo comentar muito. Então, se fosse algum tempo atrás, eu esperaria o mesmo em troca. Só que depois eu entendi, ninguém tem o mesmo coração que você e ninguém tem a obrigação de reconhecer as suas conquistas. Então é bom que pessoas próximas, pessoas que a gente gosta, reconheça, né, o que a gente fez, o que a gente conquistou. Só que, gente, as pessoas não têm obrigação nenhuma com a gente, mas nós temos. Nós precisamos olhar para toda a trajetória daquilo que nós passamos e dizer: uau, eu percorri muitas coisas, mas eu consegui, que bom. Estou de parabéns. Entendeu? Então, seja você essa pessoa que reconhece suas conquistas. Eu, além do bolinho de 1 ano do meu filho, depois eu quero fazer um bolinho de um ano sendo mãe, entendeu? Porque é o meu primeiro filho, né? Eu sou mãe de primeira viagem. E ele tá fazendo 1 ano pela primeira vez. E eu estou sendo mãe pela primeira vez. 1 ano sendo mãe. 1 ano aprendendo do zero muita coisa. Porque a maioria das coisas que eu tô aplicando no meu dia a dia, fazendo, ninguém me ensinou. Ninguém passou essa experiência pra mim. Eu aprendi tudo na internet, estudando, lendo livros e tudo mais. Então, o mérito de estar conseguindo muita coisa no meu dia a dia, de estar acertando em muita coisa, é meu. É meu porque eu que tô ralando no dia a dia com meu filho. Eu que passo o dia inteiro com o meu filho, cuidando dele, sabe? Então, muita gente pode achar bobagem. Você vai fazer um bolo para comemorar o seu primeiro ano como mãe? Vou, porque eu sei da trajetória de tudo que eu passei. Tá chegando perto, né, o aniversário do meu filho, e eu fico pensando assim, meu Deus, já vai fazer 1 ano. 1 ano que eu passei um misto de emoções, entendeu? Eu tive medo, felicidade, sabe? Foram vários tipos de sentimento que eu tive, preocupação. Entender o que é finalmente um amor de mãe, né? Porque a gente só entende esse tipo de amor depois que a gente realmente passa na pele. Então, assim,
Eu passei por muita coisa, gente, muita coisa, assim, muita coisa que demandou principalmente muito do meu emocional, muita coisa boa, mas também muita coisa difícil que demandou muito do meu emocional, que, assim, eu sinto que foi Deus que muitas vezes me ergueu, sabe? Deus que cuidou de mim em muitos e muitos momentos, porque se não fosse o Senhor que tivesse me sustentado até aqui, de tudo que eu passei, gente, eu simplesmente não sei se eu conseguiria. Eu passei uma barra emocional no meu relacionamento, com pessoas próximas, ainda cuidando de um filho pequeno, com situação financeira delicada. Então, assim, foram um misto de coisas. Então, assim, eu tive que ser muito paciente, muito resiliente, exercer muito essa questão do perdão. Vocês não imaginam o quanto eu tive que exercer o perdão na minha vida. Então, para eu ter conseguido chegar até aqui, Deus ter me sustentado também, teve a minha força de vontade, também teve a minha luta de chegar até aqui. Então, com certeza, eu vou querer comemorar. Com certeza, eu vou querer reconhecer cada passo dado. E eu digo mesmo para vocês, mesmo que alguém chegue e queira desmerecer as suas conquistas porque acha muito pequeno ou acha irrelevante, não se importe com isso. Não se importe com críticas, não se importe com julgamentos, não se importe. Eu sei que é difícil de não se importar, principalmente quando são pessoas próximas que têm essa opinião, mas o mais importante sempre vai ser o que você acha. O que você acha dessas conquistas? Você acha que essas conquistas não são nada demais? São só obrigação? Isso que eu conquistei, qualquer um poderia ser conquistado. Quando você tem esse tipo de mentalidade, você está se diminuindo como pessoa. Porque não, nem todo mundo agiria do jeito que você agiu. Se você foi decepcionado e passou por muitos problemas, você perdoou, nem todo mundo teria essa resiliência emocional, teria essa capacidade emocional de perdoar. Então, você está de parabéns, você está exercendo algo que Jesus ensinou, que é essa questão do perdão, e que não é fácil. É um dos mandamentos mais difíceis da gente seguir, que Jesus deixou é o perdão. Então, não é porque você é uma pessoa cristã e você exerceu o perdão que você não precisa ser reconhecida por isso. Reconheça você mesmo. Nossa, se fosse alguns tempos atrás eu não conseguiria perdoar essa pessoa, já teria pulado fora do barco, mas eu consegui me reconstruir, eu consegui perdoar, eu tive resiliência emocional para continuar. Então é uma conquista, assim. Mesmo que seja uma conquista emocional, não é algo material, não é algo físico que a sociedade tanto quer aplaudir, que tanto fala que conquista é só algo físico, não. Existem conquistas emocionais, conquistas de mentalidade. Você pensava de uma forma e a forma como você pensava atrasava a sua vida e agora você mudou a sua forma de pensar e agora a sua forma de pensar faz você evoluir, faz você crescer. Você vê que você não é mais a mesma pessoa, então reconheça isso, reconheça o investimento que você colocou sobre a sua vida. Você investiu em conhecimento, você investiu em recursos para ser uma pessoa melhor, para ser uma nova pessoa. E você merece reconhecer o caminho até aqui. Vai ter pessoas que, para nos desmerecer toda a jornada que a gente teve de evolução, vai dizer que não é nada demais, vai dizer que qualquer outra pessoa poderia ter feito o mesmo, ou vai querer apontar seus defeitos para invalidar toda a sua conquista e suas qualidades. Mas, como eu disse, você é a principal pessoa da sua vida. Então, você precisa reconhecer, porque os bastidores da sua vida é só você. Quando você botou a sua cabeça no travesseiro e você chorou por muita coisa que aconteceu na sua vida, de tristeza, de mágoa, decepção, enfim, era só você e você. Você e Deus, né? Principalmente se você conversou com o Senhor, se você orou ao Senhor. Mas tem momentos, gente, na nossa vida que é só nós e Deus. Não adianta, você pode ser cercado de pessoas o dia inteiro, mas chega um momento que é só você e Deus. Quando você está no banho refletindo sobre a sua vida e você ora ao Senhor, antes de dormir, quando você coloca a cabeça no travesseiro e você tenta pensar sobre tudo na sua vida, o que é que você pode fazer de diferente na sua vida, como você pode recomeçar. Então tem momentos que é só você e o Senhor. E, gente, uma coisa que a gente tem que aprender é achar que a presença de Deus é o suficiente para você. Você tem que achar que a presença de Deus é suficiente na sua vida e você não precisa de mais nada. Realmente, se você entender o quão profundo é isso, você vai perceber que realmente você não precisa de mais nada, de mais ninguém a não ser Deus na sua vida. É melhor você se acostumar realmente a ter só o Senhor na sua vida do que você colocar a expectativa em cima das pessoas e de situações que você pode se frustrar e se decepcionar. Então, nunca coloque seu peso emocional em relação a uma pessoa, a uma situação, uma circunstância, um emprego, por exemplo, algo que você possa perder. Não. Coloque sempre em algo que não tenha como você perder. E a presença do Senhor não é algo que você perde na sua vida. É algo muitas vezes que você abandona, que você renuncia, que você às vezes joga fora. Que às vezes você que não enxerga aquilo com valor, mas isso não significa que não tenha valor. Então passe a tratar o seu relacionamento com Deus, Deus por si só, como o mais importante da sua vida, assim, algo inegociável, algo que você não pode abrir mão. Porque, de fato, é a melhor escolha que você pode fazer. Reconheça suas conquistas,
Reconheça seu valor, entenda que Deus também vê valor em você. Deus vê as suas conquistas, Deus te dá força para você continuar. Então continue pegando firme em Deus, acreditando nele, porque ele te faz abrir os olhos para muita coisa que você passou muito tempo sem conseguir enxergar.